firme, né? Vamos preparar, né, pastor? Em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra, pastor. Tem? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a parte do Senhor. Graças a Deus nós estamos alegres, né, irmãos, na presença do Senhor. Já ouvimos louvores que edificam a nossa alma. Isso é maravilhoso. Tivemos uma escola, um assunto muito importante. Deus enviou o seu Filho. Falamos sobre um pouco de obediência. Tudo que Cristo fez foi obedecer à vontade do Pai. Eu quero compartilhar com os irmãos Filipenses capítulo de número 2. Paulo escreve essa carta na prisão. E o propósito dessa carta foi de resolver alguns assuntos domésticos, internos. Mas essa igreja também foi uma igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo no seu ministério. Foi uma igreja que, quando Paulo estava em Corinto, quando Paulo estava em Roma, essa igreja se preocupou com seu pastor, né, com seu líder. Todos encontraram, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Paulo, a gente vai observar a visão que ele teve, aquele varão macedônio dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Segundo os historiadores, diz que esta província romana foi a viagem de Paulo, pela primeira vez, um trabalho aberto no Oriente, no Ocidente, melhor dizendo. E, posteriormente, nós conhecemos hoje como a Europa.
Então nós vamos observar que nessa cidade houve alguns acontecimentos muito importantes. Se nós olharmos Atos capítulo 16, Paulo ora por uma empresária asiática chamada Lídia. Nesse mesmo capítulo, Paulo expulsa o demônio de uma jovem. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver Paulo orando também por uma família de um carcereiro que guardava Paulo na prisão. É importante nós lembrarmos a esse respeito que nós vemos estes acontecimentos grandiosos que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. E uma das questões pelas quais Paulo escreve essa carta é tratando sobre assuntos internos que havia naquela igreja. Se você olhar o capítulo 1, verso 17, Paulo está recomendando a alguns irmãos, mas a outrens, na verdade, anunciam a Cristo por contendas e não serenamente, julgando e acrescentar aflições às minhas prisões. Se nós olharmos também o capítulo 4, Paulo novamente está recomendando esta igreja que eles ajudassem duas irmãs que estavam entrando em confrontos. E a recomendação de Paulo, tanto para a síndica e para a Evódia, é que a igreja as auxiliassem, as conduzissem. E é importante trazermos também que Paulo traz orientações para as nossas vidas como cristão, o propósito do nosso chamado, de sermos cristãos, de sermos igreja, o que nós provamos. E no capítulo de número 2, ele mostra algo interessante. Ele começa esses versículos dizendo: se há algum conforto em Cristo. Quando Paulo fala se há algum conforto, ele está falando justamente de um consolo, de um fôlego. Há consolo em Cristo. Ele está dizendo mais ou menos assim: o que nós vimos, entendemos e o que provamos, isso gera conforto em nós. Há um conforto em Cristo. E ele continua dizendo aqui, é um conforto, ele fala assim: há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão. Paulo está trazendo ao entendimento dessa igreja que ela faça uma avaliação e uma reflexão. Há algum conforto, há gozo na vossa alma, há um consolo de fôlego de vida. Ele diz, ter um tipo de amor de Deus, nós compreendemos isso. Ele está trazendo, irmãos, ao entendimento dessa igreja, para que eles viessem se sentir úteis e agradecidos ao Senhor pelo que Ele produziu neles, pelo que Cristo produziu no coração de cada um: conforto, consolo, compaixão, gozo na alma. Existe gozo, é como se Paulo estivesse trazendo para os irmãos: Cristo, Ele é o responsável por trazer consolo à vossa vida, à vossa alma. É como se Paulo estivesse dizendo para que eles não pudessem de nenhuma forma entrar em choque e em contradições, para que eles não viessem estarem divididos, porque eles estão juntos pela mesma causa. Eles estão juntos pelo mesmo propósito. Eles estavam unidos a fim de que o reino de Deus pudesse ser propagado e as vidas pudessem ser alcançadas por esta mensagem. E ele começa trazendo a eles, irmão, coisas maravilhosas. Ele diz assim: completai o meu gozo,
para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha como isso é profundo, irmãos. O que Paulo está relatando aqui, que para que o gozo do apóstolo Paulo fosse completo, os irmãos deveriam crescer espiritualmente. A proposta do Evangelho é para que cresçamos, que desenvolvemos, adquirimos maturidade, temos uma estrutura, que ela não venha se abalar com qualquer coisas que possam estar acontecendo, porque entre eles estava acontecendo essas divergências, até mesmo de ideia, de partidarismo, e Paulo está dizendo, o meu gozo será completo, quando vocês tiverem esse entendimento, quando vocês crescerem espiritualmente, o meu gozo vai ser completo. É como se eu estivesse dizendo, o meu esforço em benefício de vocês gera gozo na minha alma em saber que o que eu vos ensinei, vocês estão exercendo na prática. O que eu vos ensinei gerou em vocês crescimento, maturidade. É por isso que ele está dizendo para eles no versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha isso aqui, irmãos, é quando o Espírito de Deus promove no nosso meio unidade. Às vezes nós estamos juntos, mas não estamos unidos com o mesmo propósito. Às vezes nós estamos juntos, mas nós não estamos buscando o mesmo ideal pelo mesmo entendimento. O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo poderia promover isso nele, sim, e o gozo dele seria completo quando ambos sentissem a mesma coisa. Quando nós estamos juntos pelo mesmo propósito, pela mesma causa, porque o nosso pensamento é o mesmo, o nosso propósito é o mesmo, de alcançar uma maturidade, mas também alcançarmos vidas, porque estamos trilhando pelo mesmo propósito. E ele fala isso no verso 2, para que sintais o mesmo. Ele fala da unidade de mente e de coração. Ele fala que o mesmo, tendo o mesmo amor. Ele fala do tipo de amor. Que amor é esse? O pastor até falou agora no início do trabalho, o amor de Deus. Porque se o amor de Deus não for a prioridade no coração do crente, nós não vamos amar as pessoas como deveríamos amar. Nós não vamos ser o suporte que elas precisam para elas poderem se levantar. Nós não vamos agir como Cristo agiu em favor deles. Nós não vamos representar Cristo como deveríamos. Porque se há esse sentimento, essa unidade, se esse amor permear o nosso coração, às vezes a sociedade ela vai te chamar até de besta, porque você entende que essa não é a atitude de um cristão. Porque o cristão ele não age por impulso, ele pensa nos prejuízos. Às vezes, irmãos, até na minha vizinhança, eu sou visto como besta, porque às vezes os vizinhos aprontam comigo, joga lixo na minha porta, e eu não vou devolver, eu junto e pago alguém e joga fora. E às vezes alguém diz para mim, como é que tu suporta isso? Eu digo, calma. Deus ele tem um propósito. Paulo diz que nós somos uma carta lida. Às vezes aquele vizinho imaturo, ele pode não entender, mas tem outro do outro lado assistindo, vendo como eu me comporto, como eu vou agir em determinadas situações. Nós somos vigiados todos os dias, irmãos, pelos vizinhos, pelas as pessoas que trabalham às vezes conosco, que estão nos assistindo no nosso trabalho, lá na empresa, lá na tua escola. Você é vigiado, você é observado pelas pessoas. E uma forma de você transmitir algo de Deus, até mesmo sem palavras, é com as suas atitudes. E Paulo está falando isso para esta igreja. Quando é que ele completava o gozo dele?
para que sentai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, ele fala, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E outra coisa importante que ele fala no verso 3, nada façais por contenda, ou por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Então ele está falando de quê? De um resultado, de um ponto de vista correto a respeito da cruz. Eu nunca posso me colocar superior aos outros. E o que Paulo está falando justamente, por quê? Porque ele vai fechar isso no versículo de número 5, irmãos. Esse posicionamento e essa postura, como nós devemos ser e nos comportar, sermos imitadores de Cristo, porque Cristo ele é um modelo, irmãos, de não se considerar acima dos outros. E o versículo de número 5, ele vai falar a esse respeito, e ele faz uma recomendação, porque aqui ele está dando instrução, como nós devemos fazer, e ele apresenta Jesus como modelo. No versículo de número 5, ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento, que também houve em Cristo Jesus. Porque ele sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está mostrando, irmãos, Cristo antes de vir, quando você olha para Yahvé, e as nossas lições desse trimestre estão mostrando isso, quem é Deus? Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele habita, irmãos, na luz inacessível, Ele é o Todo-Poderoso. O livro de Jó diz que Deus chama os relâmpagos pelo nome, e os relâmpagos, os raios, se dobra diante de Deus e diz, eis-nos aqui, Senhor. O que Paulo está dizendo, Cristo, antes de se esvaziar, ele tem todo esse poder, mas ele assumiu a forma de servo. Ele não quis ser igual a Deus, sabendo quem era Deus. Ele não usou por usurpação ser igual, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, e ele diz, ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Nós vamos observar que Cristo é o maior modelo de humildade. Ele não usou por usurpação ser igual. O que Paulo recomenda, irmãos, é que nós, como cristãos, se alguém nos aborrece, se a esposa nos aborrece, se o esposo vos aborrece, se você está enfrentando luta, ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A recomendação é, pastor, eu estou passando por luta, por aflições, adversidade, é confronto, é injúria. Ele diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque diante das afrontas, irmãos, Jesus não revidou. Diante das batalhas que Jesus travou, ele não ousou revidar. Quando alguém chegou para ele, tu és o Filho de Deus, ele diz, tu dizes. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, tira-nos daqui, salva a ti mesmo e a nós. Se tu és o Filho de Deus, realiza isso, realiza aquilo. Jesus não respondeu às afrontas. E a recomendação de Paulo para nós como igreja, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele diz, ele sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual. Ele não usou se igualar, se anivelar. Ele não usou. Mas o que acontece aqui, irmãos, que ele diz, esvaziou-se a si mesmo, abriu mão de toda aquela glória. Ele abriu mão dessa glória, ele abriu mão do seu trono de glória, ele abriu mão da sua pátria. Já foi citado João 1, que no princípio era
O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então isso é Cristo no princípio. Mas a Bíblia diz, e ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de tudo isso e veio habitar entre nós. A sequência desse capítulo diz que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio habitar entre os homens. Ele se tornou, irmãos, ele se fez pecador, levou as nossas dores, levou as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele não ousou ser igual, mas a Bíblia diz que ele humilhou-se até o quê? Até a morte. E morte de quê, irmãos? Morte de cruz. A Bíblia nos relata: maldito é aquele que morria pendurado em um madeiro. Olha o que Cristo fez, se fez malditos por nós. E aqui, irmãos, que vai a segunda parte desse capítulo. Se ele foi humilde até a morte, ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, vocês vão entender o processo que Paulo fala que Cristo passou, até o versículo de número 8. Esse é o processo. Mas quando você chega no versículo de número 9, você vai ver o que é que Deus faz através de Cristo. Eu estou adiantando. Ele diz: por isso também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Cristo passou por este processo, humilhou-se até a morte e morte de cruz, mas depois, tudo isso ele fez em sinal de obediência. E depois disso, o que é que Deus faz? Deus o exaltou sobremaneira. Agora eu pergunto para vocês, irmão, vale a pena ou não ter o entendimento de um propósito? Andar num propósito. Como eu disse no início, às vezes a pessoa pode até te chamar de besta, mas você sabe o valor que você tem, o Deus que você serve e o que você almeja. É por isso que você não troca essas coisas pelo momento de explosão. Às vezes você passa pelos vales, suportando as privações, até mesmo os insultos, porque você sabe que tem algo maior que você almeja. E aqui, irmãos, é a prova clássica disso. Jesus passou por este processo, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora vem o resultado, irmãos, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Esse sobremaneira no grego é uma palavra só. Ele está falando justamente que não tem como você dimensionar. Ele o exaltou sobremaneira. Aí ele fala de uma altura, de uma grandeza, ele fala de uma glória que é incalculável ao nosso entendimento e aos nossos olhos. Deus o exaltou sobremaneira. Você não pode dimensionar a grandeza nessa dimensão, desse comprimento, dessa altura, desse elevo que Deus fez com o próprio Cristo. E qual é o resultado disso, irmãos? Depois de Deus ter exaltado ele sobremaneira, o seu nome está acima de todo nome. O nome de Jesus, os demônios se dobram. Ao nome de Jesus, os milagres acontecem. Ao nome
nome de Jesus, o inferno se cala. Ao nome de Jesus, os enfermos não resistem, vai ser curado. Os demônios batem em retirada. Vida, às vezes apática, Jesus, Ele aquece o nosso espírito e a nossa alma, porque este nome tem poder. Aleluia. Então esse nome está escrito, está acima de todo nome. Não há um nome mais poderoso na terra e no céu do que o nome de Jesus. É por isso que eu e você, nós pregamos com ousadia. Você louva com a sua alma, porque Cristo e o Espírito Santo gera certeza e confiança no teu coração, porque você está adorando um Deus vivo. Está adorando um Deus que o nome dele está acima de todo nome, e é o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra. E aqui, irmãos, há uma verdade absoluta, vai acontecer na sua totalidade. Embora que um homem não confesse o nome de Jesus Cristo em vida e não se dobre, mas a Bíblia diz que no dia do juízo final, todos confessará e o joelho se dobrará. Que pena que não é mais para a salvação, mas para a vergonha eterna. Mas se dobrará. Hoje nós podemos ver os governos, hoje nós podemos ver as pessoas desdenhando do nome de Jesus. Nós vemos isso em carnaval, nós vemos isso na comunidade, nós vemos isso em peças teatrais, nós vemos isso no bairro onde a gente mora, nós vemos o nosso vizinho desdenhando do nome de Jesus e fazendo pouco de nós que somos cristãos. Mas a Bíblia diz que todo joelho um dia se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. É por isso que eu não me envergonho do nome de Jesus, porque eu sei que este nome, ele não tem poder, ele tem todo o poder. Todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E outra coisa importante aqui, irmãos, é que Deus fez algo tão extraordinário. Colocou o nome de Cristo acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda boca confesse. É uma coisa interessante. Quem é que vai ser glorificado e exaltado nisso? O próprio Deus. Para que todo joelho se dobre e toda boca confesse. Ele diz que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu vejo, irmão, fico imaginando a recepção de Cristo, esse Cristo vencedor. Eu pincelei hoje na sala de aula, falando da supremacia de Cristo, falando da galeria dos heróis da fé. É tão maravilhoso isso, irmãos, que o Salmo 24, ele é uma representação, ele faz uma alusão à chegada de Cristo na glória. É claro que ali é para alguém que vem de guerra, mas ele faz uma alusão. O salmista diz assim: erguei as vossas cabeças, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E ele responde assim: quem é o Rei da Glória? Ele repete: erguei as vossas cabeças, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Diz: quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Cristo é o Rei da Glória, irmãos. É por isso que Paulo está trazendo para essa igreja que ela tivesse esse entendimento. Cristo é o Rei da Glória. O nome dele está exaltado sobre todo nome. E tudo isso é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Você pode celebrar o Senhor com a salva de palmas, em nome de Jesus?